Então a nossa palavra, Tiago capítulo 4, verso 10 apenas, só um versículo. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Senhor, esta é a sua palavra. Eu sei que ela terá um desdobramento muito grande. Por isso, eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a transmitir, Senhor, na unção do Teu Espírito, com convicção, no poder do Teu Espírito, e que os corações estejam abertos para também ouvir essa palavra e guardar ela em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já repararam que a vida, ela nos apresenta condições? Por exemplo, quando você quer entrar numa empresa, talvez porque você esteja desempregado, ou talvez você está empregado, mas você deseja sair dessa empresa e ir para uma outra empresa, porque lá a remuneração vai ser melhor, ou talvez o trabalho é mais perto, talvez esteja mais relacionada com o seu grau de formação profissional, mas você sabe que você terá que se submeter ao quê? A um teste, para ver se você tem as qualificações necessárias para ocupar a posição que você almeja. Então, muitas coisas na vida apresentam condições. Por exemplo, se você deseja vestir uma roupa de medida 38 e o seu manequim é 42, o que vai acontecer? Você vai ter que pelo menos diminuir uns 4 números aí, porque senão não vai entrar. Não adianta você, a não ser que seja uma roupa elástica, né? Que ela se adequa ao tamanho do seu corpo. Então, se é 38, vai ficar 38. Se for 58, ela estica. Mas nós sabemos que não existe roupa desse porte. Então, se você quiser vestir uma roupa que você muito ama, que um dia você vestiu, mas quando você vestiu, você tinha um manequim 38, e agora você tem 42. Então, se você quiser voltar a vestir essa roupa, você vai ter que diminuir pelo menos 4 números do seu manequim, 4 vezes. Outra coisa, se você deseja que sobre mais dinheiro no fim do mês, você vai ter que diminuir os gastos. Ou você vai ter que aumentar as entradas. Como aumentar as entradas não é tão fácil assim, porque às vezes nós temos um salário já pré-estabelecido, então o que você vai ter que fazer? Puxa, está sobrando pouco, e eu não estou conseguindo chegar até o final do mês, então eu vou ter que diminuir o quê? Os meus gastos. Porque se eu não diminuir os gastos, não vai ser possível eu alcançar esse objetivo. Eu não sei se vocês sabem, mas por exemplo, alguém aqui já desejou ser jockey? Deixa eu ver, também acho que não tem nem ninguém porte aqui de jockey. Eu poderia assim dizer, o Maurício teria. Quanto você tem de altura, Maurício? Não, também não serve. Quanto você tem de altura, Rafael? Também não serve. André, 1,70? É verdade? Você sabia que se você deseja ou desejar se tornar um jockey profissional, seu peso não pode exceder de 47 a 50 quilos. E já foi para o brejo, não tem jeito, né? Sérgio, você passou já de 57, 50 quilos? Muito, né? E sabe qual que deve ser a altura de um jockey? 1,56. Por quê? Senão, meu amigo, você vai dar trabalho para o cavalo, meu amigo. Você senta lá com 80 quilos, o cara 2 metros de altura com 80 quilos, dificilmente esse cavalo vai ganhar uma corrida. E o problema não vai estar no cavalo, o problema está em quem monta o cavalo. Por isso, então, o perfil de um jockey, ele precisa ter aí no máximo de 47 a 50 quilos e 1,56 m de altura. Se você almeja ser jockey e você pesa 60 quilos, eu vou dar um conselho para você. Você tem que diminuir pelo menos aí uns 10 quilos. Agora o problema é que se você tem 1,70 m, para chegar a 1,57 m, só se arrancar um pedaço da perna. Aí também não tem jeito, ou cortar um teco da cabeça. Não vai resolver. Então, desculpe me dizer, não dá para você. Se você deseja subir a superfície da água, você precisa primeiro o quê? Descer uma certa profundidade. Você nunca vai conseguir subir a superfície se você não desceu. Seja a profundidade que for. Mas para você chegar à superfície, você tem que descer primeiro. Se eu chamar alguém aqui, Pedro, vem aqui um pouquinho. Vou chamar meu filho que ele gosta de fazer exercício. Pedro, eu vou pedir um favor para você. Fica ali, ó. Vê se você consegue tocar o teto aí. É sério.
mais um pouquinho, que negócio que é esse? Não, não, daqui não, do lado de baixo. Por favor, você é um atleta, vai, mais um impulsinho aí. Se você tomar um impulso melhor, você vai conseguir. Não, tocar a mão, não. Tocar a mão, só mais uma tentativa, vai. Só mais uma. Isso. Vocês perceberam uma coisa? Que o Pedro tentar alcançar o teto, ele teve que primeiro o quê? Ele teve que descer. Por quê? Quanto mais eu desço, maior é o quê? O impulso que eu posso tomar para poder o quê? Alcançar o teto. Ninguém consegue fazer isso aqui, ó. Não vai alcançar o teto. Então, primeiro, para você alcançar, né, conseguir saltar, ou ter um salto considerável para cima, você primeiro vai ter que aprender a descer, ou tomar um impulso para conseguir tocar o lugar que você deseja tocar. Por que eu estou dizendo isso? Na jornada cristã, William, para que nós cresçamos em virtudes, nós teremos que decrescer em vícios. Vou repetir. Na jornada cristã, para que eu e você cresçamos em virtudes, nós vamos ter que decrescer em vícios. Muitas vezes, as virtudes que podem haver em nós, ou podem ser desenvolvidas em nós pelo Espírito de Deus, não acontece porque existem vícios que nos impedem. Para que você e eu cresçamos no fruto do Espírito, nós temos que decrescer nas obras da carne. Ninguém consegue crescer no fruto do Espírito se não decrescer nas obras da carne. Ninguém consegue, juntamente com as obras da carne sendo praticadas, crescer no fruto do Espírito. Então você tem que primeiro decrescer em uma, para você começar o quê? Crescer em outra. A jornada cristã pode ser representada, eu poderia dizer assim para vocês, por duas escadas opostas uma à outra. Para que você suba, é necessário que na outra você desça. Eu gostaria de conversar com você nesta manhã sobre o assunto de que, para que nós possamos subir em virtudes, nós teremos que descer em vícios. Ninguém que é escravo de determinados vícios conseguirá crescer em fruto do Espírito, seja ele qual for. E aí nós teremos que fazer uma escolha. Se nós estamos interessados em crescer no fruto do Espírito, teremos que abandonar as obras da carne. Se não estivermos dispostos a abandonarmos as obras da carne, não terá nenhuma condição de você crescer no fruto do Espírito. Resumindo, para você subir, você tem que descer. É antagônico dizer isso, né? Como que para subir eu tenho que descer? Para subir eu tenho que subir. Mas no processo de maturidade cristã, no processo de crescimento espiritual, sempre para você subir, você vai precisar descer. E eu sei que isso é um desafio para todos nós, porque às vezes, mesmo que nós saibamos que aquilo que nós nos tornamos, já se tornou um vício para nós, e a gente tem a consciência de que não é bom para as nossas vidas, mas às vezes nós queremos que simultaneamente, mesmo que eu não consiga largar o vício, eu consiga crescer no fruto do Espírito. E deixe-me dizer para você, não é uma palavra desanimadora, mas é uma palavra alertadora. Isso nunca vai acontecer. Será impossível você avançar, progredir, você crescer, evoluir, escolha a palavra que você quiser, no que diz respeito à manifestação do fruto do Espírito, se você não sufocar as obras da carne na sua vida. É por isso que às vezes nós nos frustramos. Eu tento, luto, oro, peço a Deus, peço ao Espírito Santo para comandar a minha vida, mas o problema é que a gente não consegue abrir mão daquilo que impede o avanço do fruto do Espírito, ou o crescimento do fruto do Espírito. É como se você plantasse uma pequena árvore,
e depois você cultivasse ela, regasse, adubasse, mas em volta dela você criasse um cercado, muito bem feito. Então essa árvore ela vai começar a crescer, vai crescer, crescer. Só que aquela hora que ela começar a atingir aquele engradado que você fez, aquela cerca que você fez, que a impede de ir para frente, para trás, para o lado e também para cima, vai chegar um dado momento que ela não vai conseguir mais. Mas por quê? Porque ela não está sendo nutrida, porque ela não está sendo adubada, porque ela não está sendo irrigada? Não, é porque existe uma cerca que a impede de avançar. Semelhantemente acontece comigo e com você. O Espírito de Deus mora na sua vida, habita em você. Juntamente com o Espírito, ele traz as virtudes que o definem: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Está tudo nele que está em você. Mas por que na minha vida isso não reflete? Não reflete porque para que você cresça, para que você suba, você tem que descer. Para que você evolua no que diz respeito à manifestação do fruto do Espírito na sua vida, as obras da carne precisam o quê? Decrescer. É impossível você conseguir alimentar satisfatoriamente a sua vida de tal forma que o fruto do Espírito venha a crescer, se você simultaneamente também continua cultivando as obras da carne na sua vida. Então eu gostaria de conversar com você nessa manhã, mais uma vez. Se você deseja que as virtudes do Espírito Santo de Deus, ou se você preferir, as manifestações do fruto do Espírito, sejam sempre em franco crescimento na sua vida, vai ser necessário que você desça nos vícios também. Primeira verdade que eu quero falar com você é que para subirmos na escada da humildade, nós temos que descer na escada do orgulho. Você nunca na sua vida vai encontrar uma pessoa que luta para tornar-se cada vez mais uma pessoa que evidencie a humildade, se simultaneamente ela irriga na sua vida o quê? Orgulho. Por quê? Orgulho e humildade são polos opostos, é positivo e negativo. Vocês já pegaram dois ímãs, e de um lado você pega o polo negativo, do outro lado o polo positivo. O que vai acontecer com ele? Ele vai se juntar, não é verdade? Mas se você pegar os dois polos iguais, eles vão o quê? Se repelir. Quando você pega a humildade, você pega o orgulho, eles são polos opostos e você não consegue uni-los. Você nunca vai conseguir tornar-se uma pessoa satisfatoriamente com um comportamento que comunique às pessoas humildade, se você continua nutrindo na sua vida, infelizmente, o tão conhecido e alimentado por muitos de nós, o orgulho. Você nunca vai encontrar uma pessoa humildemente orgulhosa. Ou nunca vai encontrar uma pessoa orgulhosa humildemente. Porque são opostos. Ou orgulhosamente humilde. Aliás, eu já ouvi isso. Eu já ouvi pessoas que não usaram essa frase, mas assim, eu sou muito humilde. Existe uma frase de Moody, que nós já falamos aqui algumas vezes, e vou relembrar para aqueles que já ouviram, e aqueles que não ouviram, guarde seu coração. Moody uma vez definiu humildade da seguinte forma: o humilde não sabe o que é. Porque a partir do momento que você descobrir que para você é humilde, já deixou de ser. Se você deseja subir a escada da humildade, ou tornar-se uma pessoa humilde, você vai ter que descer na escada do orgulho. Segundo Crônicas 32, 26 diz assim: então Ezequias, um rei, humilhou-se reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Deus estava, de certa forma, preparando um castigo não só para o rei Ezequias, mas também para todo o seu povo. Por quê? Porque o coração de Ezequias tinha se tornado um coração orgulhoso, e semelhantemente o coração do povo. E não existia um outro caminho de Deus consertar essa situação, se não fosse através da punição. Mas num dado momento, Ezequias
pelo Espírito de Deus, percebe que o orgulho era algo que estava crescendo assustadoramente em sua vida, e isso estava refletindo em todo o povo de Deus. O texto diz aqui que Ezequias, então, percebendo isso, o que ele faz? Ele reconhece, ele se humilha e reconhece o seu orgulho. E isso também acabou tendo um desdobramento sobre o povo. O povo também percebeu que era um povo orgulhoso e reconheceu o seu orgulho e se humilhou. E aí então veio a consequência do quê? De uma humilhação, jogando fora o orgulho e aderindo agora à humildade. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Por quê? Porque para que o orgulho morra, aliás, para que a humildade nasça, é necessário que o orgulho morra. Para que a humildade cresça consideravelmente, é necessário que o orgulho também morra consideravelmente. Eu quero perguntar para você: o que você tem nutrido na sua vida? Você tem buscado em Deus, pelo Espírito de Deus, tornar-se cada vez mais uma pessoa humilde para a glória de Deus? Ou você tem lutado contra o orgulho, ou não tem lutado contra o orgulho? E talvez já tenha até aceitado, dizendo a você mesmo uma mentira sobre você. Ah, é assim mesmo, esse é o meu jeito de ser, eu tenho essa pitada de orgulho, porque até para dizer que nós somos muito orgulhosos, nós não temos coragem. Então a gente fala assim, eu sou um pouquinho orgulhoso, eu tenho uma pitada de orgulho. Mas quando alguém vai experimentar, a gente vai ver, está salgado de orgulho, está salgado de orgulho, hein? Não é só uma pitada, você caprichou no sal do orgulho. Meu irmão e minha irmã, o perfil de um homem de Deus e de uma mulher de Deus não é o perfil de um homem orgulhoso ou de uma mulher orgulhosa. É o perfil de uma mulher humilde e de um homem humilde. Isaías 2,12 diz assim: o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Às vezes a gente assiste a vida de algumas pessoas e diz assim, tudo bem, eu posso ser orgulhoso, mas como A, ou como B, ou como C, eu não sou tudo isso. E parece-me que mesmo eles sendo, ou essas pessoas sendo assim, nada acontece com elas. Calma, meus irmãos. Por que nada está acontecendo com essa pessoa? Porque Deus, sendo rico em misericórdia, longânimo, desejando que as pessoas se arrependam, para que Ele não venha usar de uma forma um pouco mais acalorada a sua voz para que as pessoas entendam, então Ele, de certa forma, Ele não é um protelador, Ele é um Deus longânimo, que vai dando a oportunidade para o orgulhoso e para o altivo, para que ele se arrependa, e não venha sobre ele a punição por causa de ser orgulhoso e ser altivo. Mas não se esqueça, Deus não se deixa escarnecer. Ele diz em sua palavra, o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos. Quais são esses orgulhosos e altivos? Aqueles que não querem abandonar o orgulho, aqueles que não querem abandonar a altivez. E eu pergunto para você, por que então nutrir o orgulho? Ah, porque Deus é rico em misericórdia, Ele sempre me oferecerá uma nova oportunidade para que eu não venha continuar sendo orgulhoso. É verdade, mas existirá um tempo em que Deus exercitará a sua misericórdia para com você no que diz respeito ao orgulho. Por quê? Porque chegará um dia este que eu e você desconhecemos, mas um dia que Ele mesmo predeterminou e disse assim, hoje chega. Chegou o dia daquele que ainda continua orgulhoso. Chegou o dia daquele que ainda continua altivo. Não por falta de oportunidade de se arrepender para abandonar o orgulho e a altivez, mas por causa da dureza de coração. Não, mas agora eu vou mudar. Tarde demais, agora chegou o dia que eu preparei para você. Eu dei todo esse tempo para que você se arrependesse e abandonasse a sua altivez. Então agora chegou o dia em que eu vou colocar você no lugar. E é interessante que ele conclui dizendo, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Veja que
a persistência no orgulho e a recusa de buscar uma vida de humildade não é um esquecimento de Deus. Esse aqui é orgulhoso e altivo. Sabe de uma coisa? O que a gente faz com as pessoas que são orgulhosas e altivas? Não dá mesmo, deixa de lado. A gente tira essa pessoa fora do nosso círculo de convívio. Deixa ela para lá, já que não tem jeito, deixa ela para lá. Deus não faz isso. Deus traz o orgulhoso e o altivo, e porque ele não se arrependeu, então agora ele humilha. Se você quer subir na escada da humildade, você tem que descer na escada do orgulho. Não existe um outro caminho. E olha a recompensa. Jó 5,11 diz assim: os humildes ele exalta e traz os que pranteiam ou os que choram a um lugar de segurança. Existe uma promessa para aqueles que lutam para fazer com que o orgulho se extingua de sua vida, que seja apagado de sua vida, que seja eliminado da sua vida. E qual é a recompensa para aqueles que lutam para que isso aconteça? Deus os exaltará. A verdade é que todos nós queremos ser exaltados por Deus, todos nós queremos ser recompensados por Deus, todos nós queremos ser presenteados por Deus, mas não proporcionamos a Deus uma vida em que Ele possa assim fazer conosco. Eu sou orgulhoso, mas Deus me abençoa mesmo assim. Primeiro, você precisa ver se é Deus que está abençoando, ou se é você mesmo que está fazendo as coisas. Segundo, não se esqueça, Deus tem um dia reservado para todo orgulhoso e altivo. Você quer subir na escada da humildade? Você precisa descer. Olha que você está na escada do orgulho aqui em cima. Então, para que você saia daqui da humildade, que é aqui embaixo, e galgue degraus superiores, você precisa começar primeiro a descer dessa escada. Você primeiro precisa sufocar o orgulho na sua vida. Você precisa amarrar a altivez. Você precisa neutralizar esses maus que existem na sua vida por conta da natureza de pecado. E todos nós, com a intensidade maior ou a intensidade menor, em graus maiores ou em graus menores, todos nós temos uma quantidade, temos pitadas de orgulho e altivez dentro de nós. Só que agora cabe a nós tomarmos uma decisão. O que é compatível com a vida cristã? A humildade ou o orgulho? É claro, uma pergunta absurda que o senhor fez, pastor. É a humildade. Pois é, se sabemos que existe uma incompatibilidade do orgulho com a vida cristã, então por que tanto cultivamos o orgulho? E por que tanto almejamos uma vida de maior contato com Deus, de maior intimidade com Deus, se ainda continuamos cultivando o orgulho e não continuamos cultivando a humildade? Para subir na escada da humildade, você tem que descer da escada do orgulho. Você tem que sair desse patamar elevado que você se coloca de orgulho, de altivez. Se você deseja ser uma mulher e um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito Santo não será um momento aqui, em que você chegará e receberá uma oração, haverá um mover, e que você que está lá na escada do orgulho lá em cima, você vai ser despencado lá de cima, e vai ser levado de elevador lá para cima na humildade. Não, isso é um hábito que se cultiva diariamente. Por isso que eu disse, se você deseja crescer em virtudes do Espírito, você precisa decrescer no quê? Em vícios. Segunda verdade, para subirmos na escada da simplicidade, nós temos que descer na escada da ostentação. Daniel 4, 30 e 33 assim: acaso não é esta a grande Babilônia? Aqui está se referindo ao rei Nabucodonosor, que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Olha, vai ter autoafirmação sobre si mesmo em outro lugar. Olha o que ele diz: essa grande Babilônia fui eu que construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder para a minha majestade. Olha, se ele não quis chamar atenção, eu não sei quem quer chamar atenção. Simplicidade longe desse homem, não passou nem perto. Se nós formos olhar a história deste homem, deste rei, ela é gloriosa no final,
mas no período intermediário houve um sofrimento. Quem conhece a história do rei Nabucodonosor sabe muito bem que ele foi um homem levantado por Deus em um determinado tempo, inclusive para levar cativo o próprio povo de Deus por causa da desobediência, mas num dado momento ele olha para todo o reino do qual ele era o próprio rei, e ele começa então a atribuir a ele mesmo todo aquele sucesso devido à sua própria capacidade. Se você olhar o texto de Daniel, ele fala assim que ele teve um sonho, e quando ele veio contar esse sonho, Daniel trouxe a interpretação do sonho, dizendo que ele seria colocado no chão, seria humilhado, e ele durante 7 anos, a Bíblia diz sobre 7 tempos, foram 7 anos, ele ficaria como os animais do campo, ele perderia toda a sua capacidade de raciocínio, as unhas dele cresceram como unhas de águias, seu corpo ficou molhado e ele ficou andando como os animais. E Deus fez isso com ele. Por quê? Porque infelizmente este homem estava vivendo um momento de ostentação. O que é ostentação? Tanto é que tem o funk ostentação, né? Porque você vê o pessoal com aquelas medalhonas, aqueles colarzão de ouro e tudo mais, é carro, é isso, aquilo, outro. Infelizmente, a ostentação, ela ocupa um lugar dentro da gente, em padrões maiores, em padrões menores, mas sempre ocupa um lugar. Aí eu vou dizer para você, como você vai conseguir cultivar a simplicidade, se você cultiva juntamente com ela o quê? A ostentação. Nós temos que novamente, agora irmãos, vamos fazer uma escolha. Ou eu vou escolher me tornar um homem, uma mulher, que vive de uma forma simples, ou eu vou me tornar um homem, uma mulher, em que vai viver uma vida de ostentação. E a ostentação não é só o desejo de adquirir coisas que ele não precisa, mas a necessidade de mostrar para outros que ele adquiriu coisas que ele não precisa, mas que ele pode adquirir. Isso é ostentação. E talvez a gente olhe para a gente e diga assim, longe de mim, eu não sou um cara que ostenta, eu não sou uma mulher que ostenta. A verdade é que a ostentação, ela se manifesta em níveis diferentes. E ela vai se alimentando e vai crescendo à medida que a gente também vai dando a ela o quê? Corda. Quando a gente não aceita sair de um carro automático para voltar para um carro cambiado. Quando a gente não aceita sair do lugar onde a gente mora e ir para um lugar mais periférico. Quando a gente não aceita mais colocar aquela camisa que não tem um jacarezinho, ou que não tem uma marca, eu vou comprar uma melhor. Mas eu não posso usar isso? Pode, mas a questão é você dizer, eu não aceito mais. A questão é não poder mais agora colocar o tênis, né? Que tênis que é esse aqui? Esse é um Xing Ling. Deus me livre para a igreja com um Xing Ling. Não, eu tenho que ter o original. E essa é uma forma de ostentação. Não só querer adquirir o que você não precisa, como ter a necessidade de mostrar para os outros que você adquiriu aquilo que você não precisa. Lucas 12:15 diz assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E olha o que ele conclui dizendo: a vida de um homem não constitui na quantidade de bens que ele possui. Ou seja, a sua vida não é o resumo daquilo que você adquiriu. Mas você pode ver que quando você pede, como é que você definiria Bill Gates? O que você falaria para mim agora? Como é que você definiria Bill Gates? Um grande empresário, um milionário. É a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Mas a Bíblia está dizendo que a vida do homem não se resume na quantidade de bens. Não consiste na quantidade de bens que ele possui. Você quer subir na escada da simplicidade? Você precisa descer da escada da ostentação. Seja o degrau que você estiver. Talvez você olhe e fale assim: mas tem gente que ocupa degraus maiores que o meu. Sim, mas você ainda está na escada da ostentação. Em degraus menores, mas ainda está. Mateus 10:16 diz assim: eu
os estou enviando como ovelhas entre lobos. Essa palavra é a palavra do próprio Jesus. Portanto, sejam prudentes como as serpentes, mas no que diz respeito à simplicidade, sejam simples como a pomba. Eu quero perguntar para você, a sua vida é uma vida simples? Ou você está querendo sair do simples e querer complicar? A simplicidade é algo que não faz parte do seu padrão de vida? Isso eu quero que você pense. Porque ninguém começa pensando em se tornar um Bill Gates. Mas alguém pode começar pensando, eu quero ser um empresário que eu conheço, que tem uma microempresa, mas eu quero ser como ele. E quando você tornar-se como ele, talvez você deseje se espelhar num outro ainda maior. E quando se tornar um outro maior, você deseja se tornar um outro ainda maior. E vou dizer para você, às vezes não terá fim. Pastor, o senhor é contra a gente progredir na vida? Não, até porque a Bíblia diz que dons e riquezas vêm de Deus. Existem coisas que o homem faz por ele mesmo. Existem coisas que Deus dá ao homem. Por exemplo, Salomão se tornou naquilo que ele se tornou no que diz respeito à posse, não porque ele foi um cara articulador, embora Deus deu a ele sabedoria. Mas a Bíblia deixa claro que Deus fez uma promessa para ele: eu darei a você riqueza. É possível o homem conseguir coisas que Deus não queria que ele conseguisse, e mesmo assim ele consegue? É claro que é possível. Por exemplo, se você sair daqui e você desejar almoçar fora no lugar mais caro, e Deus não concorde com isso, mas você quiser ir, você vai, mesmo que Deus esteja discordando. Então existem coisas que o homem pode fazer, mesmo Deus discordando, e mesmo Deus não fazendo nada para que aquilo não aconteça. Então, às vezes, aquilo que existe em nossa vida não é resultado de bênção, às vezes é resultado do nosso próprio desejo. Mas é melhor que o resultado da nossa vida sempre seja o resultado da bênção de Deus em nossa vida. Eu tenho o que tenho, eu sou o que sou. Deus permitiu adquirir o que adquiri, mas porque Ele desejou assim fazer. Porque Ele me abençoou. Você deseja subir na escada da simplicidade, tornar-se uma pessoa simples? Então você tem que descer alguns degraus dessa escada da ostentação. As duas coisas não será possível. Terceira verdade: para subirmos na escada da bondade, nós temos que descer na escada da maldade. Atos capítulo 8, verso 3 e Atos 9, 21, vai estar aí para que você não precise abrir na sua Bíblia. Conta a história de um homem chamado Saulo, muito conhecido por nós. Olha quem era Saulo. Saulo, por sua vez, fundava igreja, dava oferta na igreja, ajudava a igreja, contribuía com a igreja, implantava a igreja. É isso que o texto está dizendo ali? Não. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é o apóstolo Paulo quando ainda era Saulo. Um homem ruim. Era ruim. Eu sei que alguns vão defender, e eu até mesmo já defendi isso, de que dentro do coração dele existia um desejo de agradar a Deus. E como ele entendia que os seguidores de Cristo eram muito mais rotulados e classificados como uma seita, então eles entendiam que tinha que exterminar essa raça. Então o apóstolo Paulo, ele fazia de tudo para acabar com a igreja. Ele fazia de tudo, ele fazia questão de ir de casa em casa. Entrava na casa das pessoas, arrastava homens e mulheres e levava eles para a prisão, só porque eles professavam a fé cristã. Um homem ruim. Capítulo 9, versículo 21 diz assim: todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: ei, mas escuta, espera um pouquinho, esse homem aí, que não é ele que arrastava, não era ele que devastava a igreja, não era
que entrava na casa de cristão, tirava para dentro de casa, levava para a prisão? Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam o nome do Senhor? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Eles oraram e falaram assim: espera um pouquinho, esse homem não é aquele mesmo homem, não pode ser. Porque o homem que eu conheci, o Saulo de Tarso, ele acabava com a igreja, ele devastava a igreja, ele aprisionava os cristãos. Agora eu estou vendo esse mesmo homem, não pode ser, deve ser irmãos gêmeos, deve ser um sósia, não pode ser a mesma pessoa, porque o primeiro homem era um homem o quê? Maldoso. Mas agora eu estou vendo o mesmo homem, mas o quê? Bondoso. Mas você conhece a história dele, né? Para que ele pudesse subir na escada da bondade, ele teve que descer na escada da maldade. E só houve um jeito de Deus parar ele, levando ele a uma queda, temporariamente retirando dele a sua visão, colocando ele enclausurado num lugar, onde ele só receberia a visita de um homem quando Deus enviasse por nome Ananias, e que no início não queria ir, porque qual era a informação que Ananias tinha? O homem que devastava a igreja, o homem maldoso, o homem ruim. E ele diz até para Deus: Deus, eu não sei se o senhor está sabendo, mas esse homem é terrível. E talvez Deus tenha falado assim: eu tenho o atributo de onisciência, eu sei todas as coisas, a sua notícia chegou um pouco atrasada, Ananias. Mas este homem é um homem escolhido, porque ele era um homem mau. Mas agora ele desceu da escada da maldade, e agora ele está subindo a escada do quê? Da bondade. Ninguém consegue ser uma pessoa boa para as outras pessoas, se não abandonar a maldade que existe dentro do coração. Se você nunca vai subir na escada da bondade, se você não descer da escada da maldade. Existem pessoas que fazem o mal porque querem fazer o mal. O que aconteceu com meu sobrinho ontem? Um homem pilotando um carro em alta velocidade, embriagado, na minha opinião, drogado, porque ele, segundo a informação da mulher que ajudou ele, ela disse que ele já vinha costurando as pessoas lá de trás. Um caminhoneiro estava parado no acostamento, ele passou e tirou uma fina do caminhoneiro, quase que levou a vida do caminhoneiro embora. Chegou lá na frente, ele bateu, ia bater de frente com meu sobrinho, ele tirou e pegou de lado. Para você ter uma ideia do impacto, a pancada do Civic que veio contra o carro do meu sobrinho, vocês sabem que é uma Tucson, é um carro pesado, né? Robusto. Pegou na roda traseira que arrancou a roda. A roda mesmo quebrou, arrancou a roda fora. Foi quando o carro virou de lado e ele capotou. E sabe o que fez esse homem? Quando ele percebeu, o carro dele parou, ele olhou e viu a desgraça que ele fez. Ele entrou no carro com quem ele estava tirando o racho, o outro lá, e foi embora. Largou lá. Sem saber se ele tirou vida de pessoas, e poderia ter tirado a vida do meu sobrinho, da minha sobrinha, sua esposa, e do neném que está dentro da barriga dela. 6 a 7 meses, né? 7 meses. Aí você diz assim: mas esse homem não planejou fazer isso. Quando ele ingeriu álcool, quando ele fez uso de droga, ele já sabia que ele estava colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. E se você falasse para aquela: fulano, você não vai ter que ir embora, não bebe não, eu só vou prejudicar a mim mesmo. É nada. Porque isso é a maldade que existe dentro do coração do homem. Ele está pensando nele próprio. Tanto é que ele não se preocupou, a missão de socorro, ele foi embora. E a gente sabe que às vezes uma vida é salva por questão o quê? De minutos. Se você não presta ajuda, ou se você recusa auxiliar uma pessoa, às vezes, por causa de 1 minuto, ou questão de segundos, o coração para de bater e não tem como mais recuperar. É a maldade que existe no coração do homem. Apóstolo Paulo chega a dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Miserável homem que eu sou, quem vai me libertar desse corpo? Aí no final ele chega à conclusão: graças a Deus
quem pode me libertar disso é só o Espírito de Deus. Se eu perguntar para você, ou você perguntar para mim assim, existe maldade no meu coração? Sabe qual vai ser a minha resposta para você? Sim. É claro que existe. Porque a Bíblia diz assim que do interior do coração do homem surge o quê? Os adultérios, as mentiras, as maldades, as falácias, os enganos. Está aqui dentro do meu coração, dentro do seu. Talvez a manifestação deste mal, não é tão grave quanto é grave na vida de outras pessoas, mas existe também. E tudo vai depender de quanto você vai cultivar esse mal e de quanto você vai cultivar o fruto do Espírito, que é a bondade. Uma manifestação do fruto do Espírito, que é a bondade. Se você deseja subir na escada da bondade, você tem que descer na escada da maldade. Provérbios 12:2 diz assim: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor, tá bom, o Senhor detesta. Aí a gente fica no impasse, né? Afinal de contas, Deus ama ou Deus detesta? Deus ama ou Deus odeia? Vamos pular essa parte, né? Assunto para a escola bíblica pega fogo nessas coisas, né? Agora aqui não é hora de pegar fogo, é só para lembrar. A verdade é que o homem que planeja o mal, o Senhor condena. Mas pode ser crente? Pode ser crente também. Se ele planejou o mal, Deus condena. Condena o mal que ele fez. 1 Tessalonicenses 5,15 diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com... E a gente fala assim, esquenta não. Ele fez isso para mim, mas na hora certa eu pego ele. Não, vingança, se vocês sabem que é um prato que se come o quê? Frio. Deixa. Na hora certa eu vou acertar as contas. Será que só eu disse isso alguma vez aqui? Você já disse alguma vez, Karen? Já disse alguma vez, pastor? Na hora certa eu pego meu esposo. Deixa que ele fez, ele vai pagar, vai custar caro para ele isso aí. Mas a Bíblia está dizendo, ninguém retribua o mal com mal. Mas sejam sempre, aí é que estraga a palavra. Porque sejam bondosos é uma coisa. Agora sejam sempre, ele está dizendo assim, não existe intervalo para ser bom. Você tem que ser bom um segundo depois, 1/1000 de segundo depois, é sempre bom. Sejam sempre bondosos uns para com os outros, e aí vê o pior, e para com todos ainda. Porque às vezes é fácil você sempre ser bondoso com os da família, com alguém que você ama, com alguém que você se identifica, tem vínculos. Mas agora ser bom com todos, sempre, aí é difícil. Pega um homem daquele, né, irmão Mori, que veio aqui quinta-feira, o bêbado que chegou aqui, aí eu estava aqui nesse canto aqui, né? Estava aqui ou estava ali a hora que eu fui cantar a música ali? Foi domingo? Eu estava aqui cochichando uma música para o Pedro, né? Para ele tocar aqui assim, então eu tirei a máscara para ele escutar. O bêbado entrou ali, o irmão Mauri foi receber, não falou, tirou a máscara, porque ele estava sem máscara, né? Deu a máscara para ele, ele se recusou e falou, aquele lá, ó. Apontou para mim que estava aqui na frente, aquele lá, ele não está usando a máscara, não vou usar também não. A vontade de você fazer uma oração com posição de mão, né? Com ele, né? Aquela oração que você impõe assim a mão na cabeça dele assim, né? A outra no pé da orelha e leva lá para fora, se ele quiser insistir. Mas a Bíblia diz assim, ó, seja bom para com todos. E a gente tem que encontrar um caminho aí de ser bom ainda com o sujeito disso aí, né? Não é fácil, mas graças a Deus, Deus colocou um diácono abençoado ali, né? Que tem o domínio próprio. E as buchas vai ficando para ele. Quando vem a bucha, fala, irmão Maurinho, resolve lá. E ele fala, ô Senhor, segura minha mão, segura meu pé. Por último, para subirmos na escada do altruísmo, quem não sabe o que é altruísmo aqui? Altruísmo é você sempre trabalhar para o bem do próximo, tá? Mais do que você trabalha para o seu próprio bem. Isso é altruísmo. Para subirmos na escala do altruísmo, temos que descer na escala do egoísmo. Se você quer tornar-se uma pessoa cada vez mais altruísta, ou seja, que
que está sempre muito mais preocupado com o bem do outro do que com o seu próprio bem, você vai ter que descer dessa escada onde você está do egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é quando você torna o seu ego o centro das suas necessidades. Ninguém precisa mais disso que eu estou precisando do que eu mesmo. Ou melhor, talvez outros estejam precisando tanto quanto eu preciso daquilo que eu preciso. No entanto, aquilo que eu preciso virá primeiro para mim do que para o outro. E isso às vezes chama-se o quê? Egoísmo. O altruísmo, muitas vezes ele vai abrir mão daquilo que ele quer ou daquilo que ele precisa, quando ele vê alguém em maior necessidade daquilo que ele também precisa, mas a necessidade do outro ainda é maior. Então ele deseja abrir mão daquilo que ele precisa, por conta da necessidade maior que o outro tem, da mesma coisa que ele precisa. E eu vou dizer para você, é difícil, hein? É difícil. Quando você tem uma necessidade, e você abrir mão daquela necessidade, porque você enxergou a mesma necessidade em outro, e você está disposto a continuar tendo aquela necessidade, para poder satisfazer a necessidade de outro, é difícil, mas é isso que se chama-se altruísmo. Lucas 19:8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A história de Zaqueu é a história típica, em que um homem que era ganancioso, um homem que era egoísta, que pensava nele só, agora ele é transformado. Tanto é que depois desse versículo, Jesus Cristo diz o que para ele? Hoje entrou o que? Salvação nessa casa. Quando ele começa a pensar mais nos outros do que nele mesmo, quando ele começa a fazer daquilo que ele adquiriu e que ele não precisava, ele falou: eu vou dar a metade, porque eu só preciso da metade para eu viver. Então eu vou pegar a metade de tudo que eu tenho e vou dar para os pobres, porque com a metade eu vivo muito bem. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu não vou devolver só o que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque esse homem agora deixou de ter ele próprio, o seu ego, como centro das suas atenções. Mas agora quem passou a ser o centro das suas atenções? O seu próximo. Por isso que a Bíblia diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aquilo que você vai dar para você, dê ao próximo. É por isso que cristianismo é muito mais do que você ter uma palavra motivacional. É muito mais do que você dizer que você vai vencer. Cristianismo é uma proposta de dizer assim: o quanto você está disposto a viver uma vida que o teu Salvador viveu, de abrir mão daquilo que por direito era dele, e foi o que ele fez. Ele, em algum momento, ele não fez uso daquilo que a sua divindade existia nele, mas justamente para se identificar com a figura humana, saber o quanto o homem sofre, quais as dores que ele tem. Romanos 2:8 diz assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Não existe nada para o egoísta, a não ser o produto daquilo que ele mesmo semeou: indignação e ira da parte de Deus. Por que Deus se ira e fica indignado com o egoísta? Por quê? Porque Deus deixou a maior lição, enviando o seu Filho. Deus poderia dizer assim: o mundo pecou, fez tudo que não deveria ter feito, eu tinha o melhor para eles, agora eles que se virem. Não, a segunda pessoa da Trindade se esvazia da sua divindade, torna-se homem, depois torna-se servo dos homens. Para quê? Por que ele faz tudo isso? Porque ele colocou como prioridade maior a necessidade do homem. O homem precisava ser salvo, senão ele iria para o inferno. Por que Deus fica indignado e fica irado com pessoas egoístas? Porque são pessoas que pensam nelas e não pensam no próximo. E Deus pensou em quem? Nele próprio. Baseado na sua santidade, se ele fosse pensar nele próprio, ele poderia toda a humanidade. Mas ele pensou o quê? Na humanidade. Por causa do seu amor, o que ele fez? Eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo. Vou proporcionar para eles alguém que cumpra a lei por eles. E quando eles receberem esse alguém chamado meu filho, eles sejam justificados dos seus pecados.
E isso evidencia a manifestação da minha graça. Para terminar, Lucas 3,11 diz assim: Jesus respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ele está dizendo, pare. Eu me lembro no início dessa pandemia, eu vi a manifestação do egoísmo na vida das pessoas. Sabe aonde? Na ida ao supermercado. Quando falaram o que ia acontecer, que não ia ter comida, e a gente enchendo carrinhos, sacos e sacos de arroz, de feijão, de óleo, como se a única família existente na face da terra fosse a família dele. E algumas pessoas que chegavam posteriormente para comprar um saco de arroz, sabe o que acontecia? Não tinha. Porque o guloso pensou só nele. E comprou todo o arroz, todo o feijão. Pasmem vocês, o povo estava tão preocupado que era arroz, feijão, a mistura e papel higiênico. Porque eu só vou comer, depois eu vou expelir, né? E eu vou ter com que me limpar. Então, mas como é que os outros? Fique sem se limpar mesmo. Fique sem comer, porque você vai comer e não vai se limpar. Pois é, o pastor está dizendo que a sobrinha comprou o pacote de papel higiênico, colocou dentro do carrinho, foi lá e roubaram o papel higiênico. Vai ser fissurado por papel higiênico, vai estar preocupado assim. Mas o que é isso? É egoísmo. E eu vi no início da pandemia esse egoísmo, as pessoas corriam, eu não tenho leite, vamos comprar tudo leite ali. Compra 2, 3, deixa para o outro. Meu irmão, minha esposa aqui é testemunha. Em nenhum momento eu fui ao mercado fazer compra, abarrotar para trazer as coisas para casa. Eu trazia por dia. Mas e amanhã, se não tiver? Se não tiver, eu não como. Mas eu creio que Deus vai prover. E não nos faltou nada. E sempre comprei o alimento diário. Era um maná do dia e acabou. Você quer crescer na escada do altruísmo? Então você tem que descer da escada do egoísmo. Eu termino essa mensagem levando você a pensar. Você deseja crescer na humildade? Então decresça no orgulho. Porque enquanto você não descer no orgulho, você não vai crescer na humildade. Você deseja crescer na simplicidade? Então decresça na ostentação. A Bíblia diz assim: o homem tendo com o que comer, com o que vestir, esteja com isso satisfeito, contente. Você deseja crescer na bondade? Então decresça na maldade. Pague o mal com o bem. Você deseja crescer no altruísmo? Pensar mais nas pessoas do que você mesmo? Então decresça no egoísmo. Pense menos em si mesmo. E pense mais naquele que está cercando a sua vida. Vamos ficar em pé? O cristianismo, para mim, cada vez fica mais evidente e claro para mim. São valores. As promessas que Deus fez, se você se condicionar em obedecer a Deus, não se preocupe de reivindicar promessa, porque elas virão sobre a sua vida, viu? Só viva em obediência. Porque existe uma palavra de um Deus verdadeiro. Se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Você não precisa reivindicar bênção nenhuma, se você viver em obediência. Todavia, se você viver em obediência, não adianta reivindicar, porque mesmo assim não virá. Agora, cristianismo é mais do que isso. Cristianismo é uma escala de valores que precisa fazer parte da nossa vida, do estilo de vida. E é isso que transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas. Não adianta eu ficar crendo que Deus vai cumprir as suas promessas, que Deus vai me abençoar, que Deus vai suprir minhas necessidades, se eu não insiro valores que são indispensáveis para todo aquele que faz parte da família cristã. Não adianta eu esperar que Deus vai me abençoar se eu cultivo um coração orgulhoso e não um coração humilde. Não adianta eu esperar que Deus vai me abençoar se eu vivo uma vida de ostentação e não uma vida de simplicidade. Tanto é que quando foram seguir Jesus, a primeira coisa que Jesus disse foi assim: veja bem se é isso que você quer. Porque as aves do céu têm ninhos, as raposas têm os seus covis. Mas eu já vou dizendo, você vai me seguir, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo? A vida é simples. É muito simples.
Então aqueles que desejam me seguir também precisam ser simples. Não adianta você esperar que Deus vai te abençoar se você cultiva maldade no coração, quer pagar o mal com o mal. Tem que pagar o mal com o bem. Não adianta você esperar que Deus vai abençoar se você só pensa em você e não pensa no seu próximo. Jesus disse, eu vou falar para vocês, dos 10 mandamentos eu resumo em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como você mesmo. Aí você vai deixar de ser egoísta, vai ser altruísta. Feche seus olhos. Pai de amor, esta foi a sua palavra para esta manhã. Eu apenas comuniquei e creio que pelo teu Espírito essas palavras foram levadas ao coração de cada um que aqui está e está em casa também. Agora, muito mais do que receber essa palavra, muito mais do que conhecer essa palavra, é preciso que essa palavra faça parte da nossa vida. Que a humildade não seja apenas o ideal, mas que possa se tornar real. Que a simplicidade também não seja um ideal, mas que seja real. Que a bondade também não seja o ideal, mas se torne real. E que o altruísmo também não seja só ideal na nossa vida, mas que se torne real. Que esta palavra fique agora guardada, compactada, no melhor lugar dentro do nosso coração. E que essa palavra possa redirecionar toda a nossa vida, inclusive no que diz respeito ao estilo de vida que temos, para a tua glória, Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor, que Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Desçam e subam